Muito bem, queridos, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós veremos sobre o fenômeno do messianismo na cultura judaica do primeiro século. É um assunto bastante amplo, bastante complexo e a gente vai ver na aula de hoje que nós tivemos, olhando para a cultura judaica do primeiro século, visões diferentes acerca da vinda do Messias, desse fenômeno chamado de messianismo. Fique conosco nessa aula, pegue papel e caneta, porque tem muita coisa que nós devemos anotar, que nós devemos pesquisar. E aqui, no final da aula, eu vou colocar as referências bibliográficas que eu utilizei para ministrar esta aula e que você pode consultar melhor, em que você é convidado a se aprofundar ainda mais. Bom, então vamos lá. O fenômeno do messianismo na cultura judaica do primeiro século. Antes de entrarmos no assunto em si, eu queria fazer com vocês um breve panorama da história de Israel. A gente vai começar esse panorama a partir do retorno do exílio da Babilônia. Esse retorno do exílio vai ocorrer quando os persas dominarem o território babilônico. E quem está no cativeiro babilônico? Justamente a nação de Israel. Então, o que vai impulsionar para que o povo de Israel seja liberto desse cativeiro babilônico é justamente a dominação persa, que acontece em 538 a.C. e que vai terminar em 332 a.C. com as conquistas de Alexandre o Grande. Mas já vamos chegar lá. Bom, em 539, Ciro, o rei da Pérsia, ele conquista os territórios da Babilônia e ele vai decretar para que os judeus pudessem retornar à sua terra natal. A gente vê isso lá no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Em 516 a.C., os judeus então reconstroem o templo que estava destruído, e aí a gente tem, a partir de 516, o início da reconstrução do templo, que nós vamos chamar na história de Segundo Templo, iniciando justamente esse período que vai até do Segundo Templo, que vai até o ano 70 depois de Cristo. Mas tem muita história até chegar no ano 70. Por isso vamos fazer um breve panorama. A Judéia, ela se torna então, a partir da dominação dos persas, ela se torna uma província do reino persa, que é a província de Iude, governada por sumos sacerdotes e oficiais persas. Os judeus, então, eles tinham certa liberdade de culto para seguir com o judaísmo, mas eles eram vassalos. O que é o vassalo? Aquele que fornece mão de obra em troca de um salário, em troca de uma terra. Eles eram vassalos do Império Persa. Esdras e Neemias, conforme nós vemos no Antigo Testamento, eles vão ter a missão de reforçar a lei de Deus, reforçar a lei que Deus deu por meio de Moisés, e vão ajudar a reconstruir a identidade judaica desse povo que estava até então preso no exílio da Babilônica. Então, Ciro, ele é visto pelo povo pelo povo de Israel, como aquele enviado de Deus para libertar, restaurar o povo, restaurar o templo, a cidade. O sumo sacerdote, então, ele se torna uma figura que ganha mais importância na Judéia, já que não havia um rei judeu. A Judéia, ela era província do Império Persa. E em 332 vai surgir lá na Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Em 332 ele vai derrotar os persas e vai conquistar o território da Judéia. Os judeus inicialmente receberam muito bem Alexandre o Grande, de forma bastante pacífica, porque ele tinha uma característica de não impor a sua cultura, mas ele deixava as culturas que já estavam, mas ele trazia. E isso era uma forma de dominação, uma dominação cultural, mas bem pacífica. Ele introduzia o pensamento filosófico grego, a língua grega, a cultura grega, é o chamado helenismo. Então, com a morte de Alexandre o Grande, 10 anos depois da sua conquista,
em 323 a.C., o seu império, então, ele vai ser dividido pelos seus 4 generais, chamados diádocos. Os 4 generais, ou tetrarquia, vão tomar conta, vão governar o Império de Alexandre o Grande. Vão ser divididos em 4 e cada general vai ficar com uma porção de terra. Então, nós vamos ter, a partir da morte de Alexandre o Grande, a disputa entre o general Ptolomeu, que vai dominar o Egito, e o general Seleucida, que vai dominar a região da Síria. E essa disputas entre Ptolomeus e Seleucidas, entre os exércitos do general Ptolomeu, que são os Ptolomeus, e o exército do general Seleucida, que são os Seleucidas, essas disputas de poder vão ocorrer até 198 a.C., disputas por terras. Alexandre já está morto, os seus 4 generais já estão governando 4 porções de terras diferentes, e o que importa para a gente, para entendermos a disputa de terras da atual região da Palestina, da Judéia, são justamente 2 generais que crescem de importância. O general Ptolomeu e o general Seleucida, cada um com seus exércitos. O general Ptolomeu ele vai tomar conta, vai governar o Egito, enquanto o general Seleucida vai governar a Síria. Então, os Ptolomeus vão dominar a região da Judéia por mais de um século. O que tem entre o Egito e a Síria? Justamente o pedaço de terra que é a Judéia. Então, os Ptolomeus, que são aqueles que estão localizados no Egito, governam o Egito, vão dominar a Judéia por mais de um século, permitindo, então, liberdade religiosa aos judeus. O grego vai se tornar língua comum, não só no Egito e em toda a parte do canto, como Alexandre o Grande já fazia, mas também na Judéia, a língua comum vai ser o grego, todo mundo vai falar grego, e muitos judeus vão começar a adotar costumes gregos, costumes helênicos, e essa é a chamada helenização. Foi nesse período que o Antigo Testamento, a Taná, que é a Bíblia hebraica, ela é traduzida para o grego, que é a Septuaginta, que ela é produzida na Biblioteca de Alexandria, no Egito. E em 198 a.C., Antíoco III, rei Seleucida, derrotou os Ptolomeus. E quem são os Seleucidas? Aqueles que estão na Síria. O Antíoco III, que é um rei que está na Síria, ele derrota os exércitos ptolomeus e vai anexar a Judéia ao Império Seleucida, um império que antes era na Síria. Inicialmente se mantém a política de liberdade religiosa para os judeus, mas o filho desse rei, o Antíoco IV Epifânio, ele vai começar a ir por outro caminho. Então, o Antíoco IV, que vai dominar de 165 até 164 a.C., ele vai tentar impor a cultura, a religião grega, à força para os judeus. E ele vai ver o ato dos judeus terem o culto a Deus no templo como um princípio de revolta dos judeus em não querer adorar os deuses do império. E se não adora os deuses do império, então tudo começa a desandar. Esse era o pensamento da época. Então o que Antíoco IV Epifânio vai fazer? Ele vai profanar o templo em Jerusalém em 167 a.C., sacrificando no altar, cortando uma cabeça de porco no altar e dedicando ao deus grego Zeus. O altar do templo é profanado e vai proibir a circuncisão e a observância da lei de Moisés, ameaçando de morte quem fizesse ao contrário. Então, um sacerdote que é chamado de Matatias, ele vai começar a chamada revolta macabeia, revolta dos macabeus. A gente não tem essa história na Bíblia protestante, mas nós temos essa história de 1ª e 2ª Macabeus na Bíblia católica. Eu recomendo que você possa ler. São fatos históricos interessantes. O sacerdote Matatias e seus filhos iniciaram uma resistência armada contra os Seleucidas. O líder principal dessa revolta foi Judas Macabeu, que organizou ataques
contra os gregos em 164 a.C. e vai reconquistar Jerusalém. O templo, então, ele é purificado, ele é rededicado a Deus, e por causa disso acontece até hoje a festa do Hanukkah, que é esse tempo de comemoração que o templo ele é rededicado a Deus por causa do que ocorreu com a profanação do templo, e agora esse templo é restaurado. Após anos de luto, os judeus então conquistam a autonomia da Judéia e estabeleceram uma dinastia, a chamada dinastia Asmoneiana. Os sumos sacerdotes da família dos Macabeus vão se tornando reis e unindo o poder judaico, poder religioso judaico, ao poder terreno, temporal, político, aonde o sumo sacerdote é também rei. Lembrando que isso era contra qualquer concepção do Antigo Testamento. Se tinha muito bem definidos os ofícios de rei e o ofício de sacerdote, não se misturava. Mas agora, na dinastia Asmoneana, o sumo sacerdote do templo, ele também é o rei da Judéia. Então os asmoneus vão expandir o seu território e vão impulsionar o judaísmo a outros povos, os chamados edomeus. E isso vai gerar uma crise. Isso vai gerar uma crise dentro da própria dinastia Asmoneana, que nós vamos ter dois descendentes, Hircano II e Aristóbulo II, que em 67 a.C. eles vão brigar pelo poder, pelo trono. Eles vão brigar pelo trono. E aí o que vai acontecer? Eles vão pedir, o Aristóbulo II ele vai pedir perdão, o Hircano II, os nomes são difíceis, pessoal. O Hircano II, ele vai pedir ajuda a Roma. Ele vai ter um conchavo com Roma. E aí o general Pompeu, vendo que o negócio na Judéia está nessa disputa de poder, em 63 a.C., o general Pompeu vem a Jerusalém, invade Jerusalém. Quem que é o sumo sacerdote no período que o general Pompeu vem? É justamente Aristóbulo II. Então, o templo é saqueado, Aristóbulo II é preso, é morto, o seu irmão Hircano II é então eleito sumo sacerdote pelo general Pompeu e ele assume o poder real e o poder também como sumo sacerdote. Então a Judéia agora ela passa a se tornar um reino vassalo de Roma. Foi a oportunidade que Roma teve em ver nessas divisões de poder na dinastia Asmoneana para anexar a Judéia como também parte do território romano. Primeiro, a Judéia ela se torna um reino vassalo de Roma, que quem está no poder é o Hircano II, ele é o sumo sacerdote, ele também é rei. Ele entrega o seu irmão Aristóbulo II nas mãos do general Pompeu, onde o templo é saqueado. E o irmão dele morre, Hircano II, mais novo, assume então a cadeira de sumo sacerdote de rei da Judéia e vai agora dever favores a Roma. Então, o que nós temos então até aqui? Deixa eu só ver se eu não voltei. E a partir daí, o Aristóbulo II ele vai falecer. E Roma vai começar a mandar quem ela quer para assumir o poder da Judéia. E quem é que vai vir para assumir o poder da Judéia? Herodes Antipas. É o escolhido pela capital do império, Roma, para governar a Judéia. Ele é aquele enviado de Roma para governar a Judéia. Então, o que nós temos aqui? O domínio persa deu aos judeus uma autonomia religiosa. Depois, o domínio grego, por Alexandre o Grande, conduziu à helenização, à cultura grega, e levou a conflitos posteriores à morte de Alexandre o Grande entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E por causa da dominação dos Seleucidas, com o antigo quarto Epifânio, uma revolta vai se levantar porque ele profana o templo com uma cabeça de porco no altar, e nós vamos ter, em 164 a.C., a revolta dos Macabeus, que vai restaurar a independência judaica
por um século. E depois essa dinastia dos Macabeus, chamada dinastia Asmoneana, que vai ter disputas de poder, principalmente entre Aristóbulo II e Hircano II. Hircano II pede ajuda ao general Pompeu de Roma. O general Pompeu destitui da cadeira de sumo sacerdote e de rei da Judéia o Aristóbulo II. Hircano II assume essa posição e agora a Judéia vira um território vassalo, um território subordinado a Roma. Depois Roma envia o seu governante romano para a Judéia, que é Herodes. E aí nós temos esse panorama, e essa instabilidade política levou Roma a intervir e transformar a Judéia em um estado vassalo, em um estado subordinado em 63 depois de Cristo, subordinado a Roma. Bom, esse cenário explica o contexto do século I, quando Roma governa a Judéia e os judeus aguardavam um Messias, um libertador, o que vai ter um impacto direto no ministério de Jesus e nos eventos que vão levar a sua crucificação e, após a sua ressurreição, a legitimar Jesus como Messias prometido. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, messianismo, que é o foco da nossa aula. Depois de ter feito esse panorama, vamos entrar agora no messianismo. O messianismo ele é um conceito central no judaísmo, especialmente no período do Segundo Templo. Nós vimos aqui qual foi esse período. E nos séculos que cercam a vinda de Jesus. Derivado do hebraico, esse termo Messias é Machia, que significa o ungido, o separado. O termo originalmente se referia a figuras como reis e sacerdotes, ungidos com óleo, como Davi, por exemplo, que é escolhido para liderar o povo de Israel. Então, ao longo do tempo, o conceito de Messias ele vai evoluir, especialmente em tempos de crise, que passou a englobar uma figura redentora, que vai livrar o povo da crise. Uma figura que é enviada por Deus para restaurar Israel, trazer a justiça, trazer a paz, estabelecer o reino de Deus. Então, no judaísmo do primeiro século, essa expectativa estava profundamente enraizada na religiosidade popular e na esperança de uma libertação, alimentada por constantes ameaças que vinham surgindo e dominações estrangeiras que marcaram a história do povo judeu. Era aquele tipo de pensamento assim: Deus vai enviar o seu ungido para libertar o seu povo. E muitas das vezes, na literatura do Antigo Testamento, quando nós lemos Esdras e Neemias, nós vemos que o povo de Israel se refere a Ciro o Grande como o ungido de Deus, como aquele que foi escolhido por Deus para libertar. E Ciro é uma figura política. Ciro é o rei da Pérsia, um pagão, mas ele é referido nas Escrituras pelos judeus como aquele que é a mão de Deus que liberta o povo de Israel. E nós temos no Antigo Testamento alguns apontamentos que mostram sobre esse fenômeno do messianismo. Eu separei aqui para vocês Isaías, Jeremias e Daniel. Tem muito mais. E dentre esses eu separei só alguns também. Isaías 7 diz assim, verso 14: Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 9, verso 6 ao 7 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías 11 diz sobre a profecia, o capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, diz sobre a profecia sobre o renovo de Jessé, que é o reino messiânico de paz e de justiça. Isaías 53 vai falar acerca do servo sofredor, interpretado cristologicamente como dizendo acerca de Jesus Cristo. Jeremias, no capítulo 23, no verso 5 ao 6, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, falando acerca da geração de Davi, de Jesus.
Então, essa ideia messiânica já estava presente nos profetas. Essa ideia messiânica já é uma construção que já vem de muito antes. Ela cresce, ela se intensifica em períodos que o povo está sob opressão. Jeremias 31, verso 31 ao 34, vai falar sobre a profecia de uma nova aliança, onde Deus vai escrever a sua lei no coração do seu povo. O livro de Daniel também tem versos que falam acerca dessa profecia relacionada ao Messias. Daniel 7, do verso 13 ao verso 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, falando acerca do Messias. Daniel 9, do verso 24 ao 27, a fala da profecia das 70 semanas, frequentemente interpretada como uma previsão da vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento, perdão, que aqui no Rio de Janeiro está muito calor, pessoal. Então, peço desculpa se às vezes eu limpar o suor, é porque estamos em janeiro. Se você vai ver esse vídeo, essa aula em outro momento, saiba que aqui está muito calor nesse momento que eu estou gravando a aula. Então, Daniel vai ter muitas profecias acerca do Messias, tanto da primeira vinda como da segunda vinda. Então, vai colaborar para esse fenômeno do messianismo na cultura judaica do primeiro século, textos apocalípticos e profecias que falam de um tempo vindouro, de um tempo futuro em que Deus interviria diretamente na história para julgar as nações opressoras. A gente vê isso muito bem em Daniel, Isaías, Jeremias, para restaurar a justiça, elevar o reino de Israel, Israel como centro do reino universal de Deus. Essa crença no futuro redentor era um pilar fundamental no pensamento judaico da época, no pensamento pós-segundo templo, que vai influenciar também na cultura, na política e na teologia da época. E qual o contexto histórico, político e religioso do judaísmo do primeiro século? Qual é esse contexto? É agora que a gente vai esmiuçar um pouquinho, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais qual era o contexto do judaísmo do primeiro século no contexto histórico, político e religioso. Bom, o cenário histórico do judaísmo do primeiro século foi marcado por profundas tensões, tanto políticas como religiosas. A gente já viu algumas que o sumo sacerdote na dinastia Asmoneana, por exemplo, estava acumulando a função de rei antes do primeiro século. Após a conquista da região pela dinastia Seleucida e a subsequente dominação do Império Romano, o povo judeu vivia sob um constante estado de ocupação estrangeira. O domínio romano, que se consolida na Palestina a partir de 63 a.C., ele trouxe uma série de transformações na estrutura social e política da região. Embora Roma permitisse uma certa autonomia religiosa, com o Templo de Jerusalém permanecendo o centro da vida espiritual dos judeus, a presença romana ela era sentida em todos os aspectos da vida cotidiana. Governadores romanos, reis que eram governadores da Judéia, mas que eram elegidos por Roma, são chamados reis clientes, como Herodes Antipas, agiam como intermediários entre o império e o povo. Mais frequentemente, esses reis eram vistos com desconfiança e ressentimento dos judeus, especialmente por aqueles judeus que esperavam algum tipo de uma libertação divina, sobrenatural. A ocupação romana, então, exacerbou as tensões sociais e políticas em Israel. A carga de tributos, a interferência nas práticas locais alimentaram e muito o descontentamento dos judeus.
Muitos judeus viam o domínio estrangeiro, o domínio romano, como um sinal de afastamento de Deus, acreditando que apenas o cumprimento da lei vinha e a vinda do Messias poderiam restaurar a lei, a ordem divina. Eles acreditavam que eles estavam passando tudo aquilo porque o judaísmo já estava contaminado, porque a lei estava deixando de ser observada, e por causa disso não poderia vir um Messias para restaurar a ordem divina. Então, à medida que os judeus e a classe que mais trabalhava nesse favor para o cumprimento da lei e poder restaurar o ambiente judaico para colaborar com a vinda do Messias eram os fariseus. Então eles queriam essa restauração divina e eles acreditavam que poderiam abreviar esse tempo da vinda do Messias para restaurar Israel por meio do cumprimento da lei. Entende? O templo que havia sido um símbolo da aliança de Deus com Israel, esse templo ele se torna então um símbolo da resistência à opressão estrangeira, como ocorre na dinastia dos Asmoneus, na revolta dos Macabeus. Entretanto, o templo ele não era o único elemento em jogo. O judaísmo do primeiro século ele era muito multifacetado. Nós tínhamos fariseus, saduceus, zelotes, essênios, cada um com sua interpretação da lei e das promessas messiânicas. Entre os grupos, destacam-se principalmente os fariseus e os saduceus. Os fariseus que enfatizavam a observância rigorosa da Torá e a tradição oral como um caminho para a santidade e a restauração de Israel. Se Israel fosse restaurada por meio da observância da lei e da tradição oral, então tudo estaria preparado para que o Messias viesse logo restaurar Israel e libertar do domínio romano. Já os saduceus, eles eram aqueles que controlavam o templo e a classe sacerdotal, defendendo uma visão mais conservadora. Eles eram os aristocratas do judaísmo, eles tinham relações muito boas com o Império Romano, eles eram aqueles mais envolvidos na política. Cada um desses grupos tinha uma visão própria sobre o papel do Messias e sobre como o povo judeu deveria viver sobre a opressão romana, mas todos compartilhavam de alguma forma a expectativa messiânica. Nesse contexto, a ideia de um Messias prometido se tornou muito mais relevante. A pressão da ocupação romana intensificou ainda mais nos judeus o desejo por um Messias, por alguém que pudesse libertá-los, especialmente as classes mais baixas, que eram mais oprimidas, que sofriam com a pobreza e a exploração. A expectativa não era apenas espiritual, mas também política, social. O Messias deveria não apenas restaurar a pureza religiosa de Israel, mas também liderar uma revolução contra Roma, estabelecendo um novo reinado de justiça e de paz. Esse era o contexto de opressão e expectativa que surgiram figuras como João Batista, por exemplo, o primo de Jesus, que pregava o arrependimento e o juízo vindouro, preparando o caminho para o Messias que era esperado, que era o seu primo Jesus. A religiosidade judaica do primeiro século era profundamente marcada pela busca da pureza e obediência à lei de Moisés. O culto no Templo de Jerusalém, com seus sacrifícios diários e festas anuais, era o centro dessa vida judaica, dessa vida religiosa judaica. Perdão. Mas a observância da lei e das tradições orais desempenhava um papel também muito importante, tal qual a religiosidade no templo. Para muitos, o Messias seria aquele que traria uma renovação completa da lei, restaurando Israel à sua glória original, como nos tempos de Davi e de Salomão. Assim, o pensamento messiânico do judaísmo no primeiro século, ele era um reflexo de um povo que vivia numa crise, uma crise de opressão promovida por Roma, buscando então uma redenção e libertação em meio a essa opressão.
E as expectativas de um Messias, então, estavam no centro da vida religiosa, cultural e política, influenciando a maneira como os judeus viam a sua relação com Deus e com o mundo ao seu redor. O cenário estava preparado para o surgimento de uma figura como Jesus de Nazaré. Aqui nós chamamos de plenitude dos tempos, cuja mensagem sobre o reino de Deus e a sua interpretação do messianismo confrontam diretamente as expectativas de muitos judeus da época, redefinindo o conceito de Messias para os seus seguidores e para o mundo. Lembrando que os judeus da época queriam um Messias que livrasse da opressão romana. Mas Jesus está falando de um outro nível de Messias. Um Messias que fala do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado até nós. Um Messias que ensina a dar outra face. Um Messias que prega no Sermão do Monte a não olhar com olhar impuro para uma mulher, a não se irar com seu irmão, a caminhar a segunda milha. Um Messias que estabelece a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. Então, o pensamento messianista no judaísmo, qual era? E a gente vai ver aqui tanto dos fariseus, saduceus, essênios e zelotes, o que cada grupo pensava acerca dessa figura do Messias que era esperado. Todos eles esperavam, mas qual era a concepção de cada um? O conceito de Messias do hebraico Mashiach, que quer dizer ungido, é fundamental no pensamento religioso judaico e remonta a figuras do Antigo Testamento, isso sem dúvidas. Como, por exemplo, reis e sacerdotes, Davi, como Ciro o Grande, que eram consagrados para missões em nome de Deus. Desde o reinado de Davi, o ideal messiânico ele foi associado à restauração de um reino justo e próspero em Israel, sendo que o Messias seria o herdeiro legítimo da linhagem davídica. Entretanto, o conceito se expandiu ao longo dos séculos, principalmente em tempos de crise, quando o povo judeu ele vai sofrer com as invasões estrangeiras, as invasões, o cativeiro babilônico e, posteriormente, com a invasão romana. As expectativas messiânicas, então, elas vão adquirir diferentes formas de acordo com as situações políticas e sociais de Israel. Durante o exílio na Babilônia, que vai durar de 586 a 538, a ideia de um redentor divino foi fortalecida pela esperança de que Deus não abandonaria o seu povo e restauraria, consequentemente, a nação de Israel, libertando esse povo da opressão dos babilônicos. E quando chega Ciro o Grande e faz o decreto de restauração da cidade do templo, ele é visto como aquele escolhido de Deus, o ungido de Deus. Posteriormente, sob o domínio romano no primeiro século, essa esperança, então, ela se torna ainda mais intensa, especialmente entre grupos judeus que vão ansiar uma libertação política de Roma. A expectativa de um Salvador que traria não apenas uma libertação espiritual, mas também uma redenção à nação como um todo. Passou a ocupar, então, esse pensamento o centro das orações e dos rituais judaicos. Figuras messiânicas do Antigo Testamento, como Davi, eram vistas como precursores do Messias, o Messias esperado. E Davi foi um protótipo de um líder justo, de um ungido de Deus. Foi um rei guerreiro que uniu as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital espiritual e política, porque o templo de Jerusalém era do lado do palácio. Davi ele não reconstrói o templo, mas ele tem um projeto do templo. E aí ele deixa para o seu filho Salomão construir, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Além disso, figuras como Ciro, o rei da Pérsia, que vai permitir o retorno dos judeus sair do exílio da Babilônia, eles foram igualmente vistos como messias designados por Deus, até mesmo o rei pagão, que era Ciro, o rei da Pérsia, embora não pertencesse ao povo de Israel. Essa, então, flexibilidade no conceito de Messias demonstra como a ideia messiânica ela se adapta às circunstâncias históricas.
Antes, o protótipo de Messias era o rei Davi, alguém judeu, um rei, um guerreiro judeu que nasceu do povo. Agora, Ciro o Grande, ele já é visto também como um Messias, mas ele não é um judeu, ele é um pagão. O autor Justo Gonzalez, ele é um estudioso renomado da área de história do cristianismo. Ele fala que o conceito de Messias no judaísmo do primeiro século estava profundamente conectado à ideia da justiça divina e da restauração nacional. Ele escreve o seguinte: o messianismo era uma forma de expressar a esperança escatológica de que Deus interviria na história trazendo justiça e a libertação divina do povo de Israel. Essa visão que o Justo Gonzalez defende, ela é totalmente coerente com a história. A ideia de um Messias era uma forma de expressar a esperança de um fim bom, de que Deus interviria diretamente na história, trazendo justiça e libertação divina ao povo de Israel. Essa visão revela como o messianismo, além de ser uma experiência teológica, ela também era uma resposta aos dilemas políticos e sociais, ao sofrimento, à opressão que Israel enfrentava sob o domínio estrangeiro. Religiosidade judaica na época de Jesus. O judaísmo, então, do primeiro século, ele era marcado por uma grande diversidade religiosa. Ao contrário de uma visão homogênea da prática judaica, a realidade era de múltiplas seitas e movimentos, cada um oferecendo interpretações variadas acerca da lei de Deus, da Torá, e de acordo com o povo e de como esse povo judeu deveria conduzir sua relação com Deus e com as potências estrangeiras que dominavam a região. Cada um tinha uma visão de como interpretar a lei, de como esse povo deveria se comportar, de como esse povo deveria se comportar diante do Império Romano. Cada um trazia a sua concepção. Essa pluralidade religiosa de fariseus, saduceus, essênios e zelotes foi um dos fatores, então, que moldaram as diferentes expectativas de Messias da época do primeiro século. Alguns grupos esperavam que o Messias restaurasse a pureza religiosa de Israel, enquanto outros buscavam, ansiavam por um líder militar que expulsaria os romanos e restauraria a independência política de Israel. Nós temos o primeiro grupo aqui, os fariseus, eram um dos grupos mais influentes no judaísmo do primeiro século. Eles eram conhecidos por sua ênfase na observância rigorosa da lei de Moisés e da tradição oral, que eles acreditavam terem uma interpretação autêntica e viva da Torá, ao conciliar a interpretação literal da lei e o cumprimento de toda a tradição oral também. Porque a tradição oral, a tradição que foi passada no judaísmo que não foi escrito, ela servia para proteger que o judeu chegasse perto de quebrar a lei. A lei dizia, não pode, não faça, não tome isso, não pegue aquilo, faça dessa maneira. Então, para evitar com que o judeu chegasse perto de quebrar a lei, nós tínhamos a tradição oral. A tradição oral defendida pelos fariseus evitava com que se chegasse perto de quebrar a Torá, a lei de Deus. Para os fariseus, a fidelidade à lei era o caminho para alcançar a redenção de Israel. Embora não fossem diretamente ligados ao templo, eles tinham grande influência nas sinagogas. E a gente já vai ver a diferença de templo e sinagoga, onde promoviam a pureza ritual e a pureza moral. Eles esperavam justamente um Messias que viesse não apenas para restaurar a liberdade e a independência política de Israel, mas também para purificar a prática religiosa do povo, tornando-o digno de receber a intervenção divina. Então, para a visão farisaica, esse povo tem que estar limpo diante de Deus. E como que ele está limpo diante de Deus? Pela observância da lei.
para chegar perto de não quebrar a lei, se tem a tradição oral. Pecou, tem os rituais de purificação. Então esse povo tinha que estar limpo para que o Messias pudesse vir mais rápido e libertar o povo de Israel. Essa era a visão farisaica. Então, os fariseus, eles eram líderes religiosos, mas não eram sacerdotes do templo. Quem eram os sacerdotes do templo? Os saduceus, que nós já vamos ver sobre eles. Estavam mais presentes nas sinagogas e no ensino popular da Torá. Tinha um grupo forte no Sinédrio, que era o conselho do povo, mas não dominavam a instituição como os saduceus, que eram a aristocracia judaica, os saduceus. Eles acreditavam na ressurreição, na tradição oral, em anjos, em demônios, em destino eterno. É ao contrário dos saduceus, que não acreditavam em nada disso. Mas, professor, então qual é a diferença de templo e sinagoga? Bom, o templo ele era um local único, onde os sacrifícios poderiam ser oferecidos conforme a lei de Moisés. O templo ficava em Jerusalém. Ele centralizava o culto a Deus, as festas, como Páscoa e o dia do Yom Kippur, dia da expiação. Ele era controlado pela classe sacerdotal dos saduceus. E o serviço no templo era organizado pelos levitas. Existia até a guarda do templo. Era considerado o templo a habitação da presença divina, onde a Shekinah descia. Antigamente, essa Shekinah descia. Lembrando que a gente não tem Shekinah, essa nuvem que desce para encobrir a glória de Deus para que o sumo sacerdote não seja morto. Nós não temos essa descida da Shekinah no segundo templo. Nós só temos até o primeiro templo. E aí fica a dica de pesquisa para vocês também, que estão no campo da teologia, para buscar o porquê disso aí. As sinagogas, elas existiam nas cidades fora de Jerusalém, na atual região da Palestina, porque os judeus eles são dispersos por causa das investidas dos seleucidas, então eles são dispersos, eles já eram dispersos por causa também da helenização de Alexandre o Grande. Então, fora do atual território de Jerusalém, lá nós temos o templo. Nos territórios afora, nós temos as sinagogas, que serviam como locais de ensino da Torá, orações e reuniões comunitárias. Não havia, diferente do templo, sacrifício, rituais nas sinagogas. Era somente leitura e explicação das escrituras. Eles eram liderados por rabinos, que são, na sua grande maioria, fariseus e anciãos, e não por sacerdotes, como era no caso do templo. Em 70 depois de Cristo, esse templo ele é destruído. Lembrando que quando Herodes chega no poder, ele dá um upgrade no templo, ele melhora o templo, ele melhora as construções do templo, e em 70 depois de Cristo, por causa da revolta dos judeus, principalmente zelotes, Roma destrói o templo. E aí nós vamos ter somente o judaísmo de sinagoga, e não o judaísmo mais do templo, que não existe mais até hoje. O templo, então, ele era um centro sacrificial único, enquanto as sinagogas eles eram centros de ensino e culto descentralizados fora de Jerusalém. Como os judeus viviam espalhados pelo mundo, precisavam de locais acessíveis para estudar e ler a Torá regularmente, que era a sinagoga. Com a destruição do templo em 70 depois de Cristo pelos romanos, o judaísmo passa a depender exclusivamente das sinagogas e do estudo da Torá. Não tem mais ritualística judaica, porque não existe mais templo. Saduceus. Os saduceus, por outro lado, representavam a elite da aristocracia judaica. Eles eram aqueles que se davam bem no poder, que conversavam bem com as autoridades romanas. Eles controlavam o templo e, como tal, estavam profundamente envolvidos nos rituais, nos sacrifícios e com a manutenção do status quo religioso e político também, né? Diferente dos fariseus,
os saduceus eles rejeitavam a tradição oral e defendiam uma interpretação mais literal da Torá. Por estarem mais ligados ao templo e à ordem romana, suas expectativas messiânicas dos saduceus eram muito menos explícitas, já que o sistema político existente os beneficiava diretamente. Eles mantinham uma postura mais conservadora, evitando revoltas e mudanças que pudessem desestabilizar sua posição de privilégio frente a Roma. Os saduceus, então, eles controlavam o templo. E era uma aristocracia sacerdotal ligada ao culto sacrificial e à administração do santuário. E, com relação a Roma, eles tinham uma forte aliança política com os romanos, que ajudavam a manter o seu domínio sobre o templo e sobre o sinédrio, o conselho do povo, que é onde Jesus é julgado de madrugada, que o sinédrio nem estava aberto de madrugada, mas abriram para julgar Jesus, é o conselho do povo, o sinédrio. E a teologia dos saduceus, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, existência de anjos ou demônios. Isso está muito bem explícito lá em Atos 23, verso 8, focando apenas na Torá escrita. Outro grupo são os essênios. Os essênios eram um grupo mais apocalíptico, que se retiraram para o deserto, onde viviam em comunidades isoladas, como as comunidades de Qumran. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, né? Dos achados escritos do Mar Morto, dos achados escritos de Qumran. Para eles, a corrupção do templo e do sacerdócio em Jerusalém era um sinal desse afastamento de Deus. E a única solução seria o julgamento divino que viria a qualquer momento, que culminaria com a chegada do Messias para purificar o templo. Esse Messias, segundo os essênios, inauguraria uma nova era de justiça e santidade. Os essênios produziram então uma rica literatura apocalíptica, incluindo os manuscritos do Mar Morto, que são aqueles manuscritos que datam de até 250 anos antes de Cristo. Há escritos mais posteriores também, a 70 depois de Cristo, que foram descobertos em 1947 a 1956 nas cavernas na região de Qumran, perto do Mar Morto. Nós tínhamos escritos de Isaías, nós tínhamos escritos de Jeremias, nós tínhamos pseudepígrafos, nós tínhamos comentários bíblicos, claro, só do Antigo Testamento, né? Tudo isso preservado em rolos dentro de vasos de barro nas cavernas de Qumran. Acredita-se que por causa da revolta dos judeus no ano 70, eles, temendo com que a sua literatura se perdesse, esconderam isso em vasos de barro dentro das cavernas de Qumran. E em 1947 e 1956, esses escritos foram achados e testificaram muitas das coisas que já estavam escritas na Bíblia. E favoreceu muito a crítica textual, favoreceu muito o estudo das escrituras nos originais, dos manuscritos, né? E essa ideia de messianismo nos essênios reflete a expectativa sobre o fim dos tempos e a renovação de Israel. A sua visão messiânica dos essênios era uma visão dual, acreditando na vinda do Messias, um Messias como um sacerdote e outro real, para ter a purificação, a libertação, né? Outro grupo são os zelotes. Eles eram mais revolucionários. Eles defendiam uma resistência armada contra Roma. Eles esperavam um Messias que fosse um guerreiro que lideraria o povo judeu numa revolta bem-sucedida, resultando na expulsão dos romanos e estabelecendo um reino de Deus, um reino teocrático. Os zelotes, então, eles desempenham um papel importante na revolta judaica no ano 70, e eles são aqueles que vão para a batalha efetivamente contra Roma. E para eles, a submissão do domínio estrangeiro era uma afronta. Os judeus se submeterem ao domínio estrangeiro era uma afronta à soberania de Deus. E qualquer aliança com Roma era
para os zelotes visto como ato de traição aos princípios judaicos de Israel. Cada um desses grupos, então, trazia consigo uma expectativa messiânica diferente, refletindo suas próprias visões de mundo e seu entendimento com relação a Israel e Deus. Enquanto os fariseus e essênios esperavam uma intervenção divina mais espiritual, os zelotes e alguns dos movimentos populares esperavam uma libertação política imediata pela armada, pela guerra. No entanto, todas essas expectativas compartilhavam uma característica comum: a esperança de que Deus não abandonaria Israel. E que em algum momento Deus iria intervir e enviaria o seu ungido para restaurar a nação de Israel. Como observa o teólogo N.T. Wright, que é esse que está na foto, ele diz assim: o primeiro século foi uma época de agitação messiânica. Muitas pessoas acreditavam que o próprio Deus agiria através do seu ungido para restaurar a verdadeira liberdade e justiça de Israel. Esse cenário então complexo e multifacetado que cria então o pano de fundo para a emergência, para o surgimento do movimento de Jesus de Nazaré, cuja visão messiânica e ela é uma interpretação do reino de Deus. A visão messiânica que Jesus traz é totalmente diferente do que os fariseus, saduceus, essênios e zelotes entendem. Ele traz uma interpretação acerca do reino de Deus que contrastava com as expectativas da maioria dos judeus da época. Assim, o judaísmo do primeiro século, com a sua diversidade de seitas e pensamentos, refletia a pluralidade de suas esperanças e ansiedades de um povo subjugado e ansioso pela chegada de um Redentor que traria paz e justiça. E qual era a cultura judaica por causa dessa esperança messiânica? Como essa cultura ela foi moldada em cima com base nessa esperança messiânica? No primeiro século, a ocupação romana sobre a Judéia trouxe uma combinação de opressão política e agitação religiosa. E olha, tudo para dar ruim, né? Opressão política e agitação religiosa, gerando um clima de forte expectativa messiânica entre os judeus. A dominação estrangeira era vista como uma afronta à soberania de Deus, principalmente pelos zelotes. E era um sinal de que Deus, em algum momento, iria intervir para restaurar o reino de Israel. A esperança, então, por um libertador, alguém que fosse ungido de Deus para conduzir o povo à vitória e à independência, se enraizou profundamente na cultura judaica da época, alimentada tanto pela memória dos tempos de glória, tempo de Davi, tempo de Salomão, sobre o reinado de Davi, quanto pela contínua degradação da vida política e religiosa sob o jugo romano. E, por causa disso, qual vai ser a influência dessa ocupação de Roma na Judéia, em Jerusalém? O domínio romano na atual região da Palestina começou em 63, quando Pompeu resolveu invadir Jerusalém e continuou por séculos. Durante esse período, os judeus estavam sujeitos a impostos pesados em a administração estrangeira de Roma. E já rolava em Roma o culto ao imperador romano, que era um culto para venerar o imperador como se ele fosse um deus. Calma, na Judéia não teve isso. Roma foi tolerante aos judeus quanto a isso. Para muitos judeus, essa situação era intolerável e contradizia diretamente a sua fé em um único Deus soberano. Calma aí, professor. Na Judéia não tinha culto ao imperador, mas em todos os outros territórios que o Império Romano dominava, tinha o culto ao imperador. Não tinha na Judéia, porque os saduceus se davam muito bem ali naquela politicagem com os romanos, então não tinha na Judéia. Mas tinha de uma outra forma, velado. Ali é um pouquinho diferente.
Os judeus, eles eram monoteístas rigorosos, isso a gente não tem dúvida, e consideravam idolatria ou qualquer tipo de adoração a outro ser que não for, consideravam pecado, idolatria, qualquer outro tipo de adoração que não fosse a Deus. Para evitar revoltas, Roma, então, fez concessões permitindo que os judeus não fossem obrigados a prestar culto ao imperador. Em vez disso, os judeus poderiam oferecer sacrifícios ao seu Deus em nome do imperador. Viu que está mascarado? O que era aceito como um sinal de lealdade política sem violar a fé judaica. Tá bom, vocês não vão adorar o imperador como Deus? Tudo bem. Vocês só têm o seu Deus, mas ofereçam a esse seu Deus sacrifícios pelo imperador, porque assim vocês vão mostrar a lealdade política sem violar a fé judaica. No templo, sacerdotes judeus, então, ofereciam 2 sacrifícios diários, pelo bem-estar do imperador e pelo Império Romano. Por isso que os saduceus se davam bem. Eles é aquela politicagem, né, que a gente vê hoje, religião e política, pastor levando político no altar, já é, ó. O sacerdote, o saduceu, que cuidava, o sumo sacerdote do templo, oferecia sacrifício diário pelo bem-estar do imperador e pelo Império Romano. Isso durou até 66 depois de Cristo, quando os judeus interromperam esse sacrifício, que foi um dos estopins da grande revolta judaica, que vai culminar na destruição do templo no ano 70. Embora na Judéia esse culto não fosse imposto, em outras cidades como Cesareia Marítima, Decápolis, havia templos dedicados ao imperador. Muitos judeus da diáspora, fora da Judéia, esses judeus que foram dispersos, que não estão mais na Judéia, viam locais onde o culto imperial era comum, mas eles eram legalmente isentos. Mesmo sem culto ao imperador, símbolos imperiais eram vistos como idolatria pelos judeus. Por exemplo, quando o governador Pôncio Pilatos colocou estandartes com imagens do imperador em Jerusalém, houve fortes protestos e ele teve que retirar essas imagens. Então, o desejo por um libertador, por um Messias que restaurasse o reino de Israel e trouxesse justiça e paz, era uma resposta natural a essas condições. Era visto na mente do judeu como algo que iria acontecer porque a cidade já estava vivendo profanada. Embora o templo não estivesse profanado, mas os zelotes, os essênios, olhavam para o templo e viam ele como contaminado. Porque o saduceu que está lá, o sumo sacerdote, oferece sacrifício a Deus pelo imperador. O imperador romano que está oprimindo a nação. De fato, a ocupação romana intensificou o desejo messiânico, visto que a comunidade judaica ansiava por um salvador que restabelecesse o reino divino e devolvesse a autonomia à nação. É o que fala N.T. Wright. Essa expectativa messiânica foi particularmente forte entre os grupos mais oprimidos, que viam a chegada do Messias como a única solução para os seus problemas. Os zelotes, por exemplo, acreditavam que era o seu dever iniciar uma revolta armada contra Roma. E esperavam que o Messias viesse a liderar essa revolta armada, que liderasse essa rebelião contra Roma, para trazer a vitória militar e restaurar a glória de Israel. Por que eles tinham esse forte pensamento? Porque Davi ele era um rei. O tempo áureo do reinado de Davi, ele também era um guerreiro. Então, por causa do arquétipo de ungido que era Davi, os zelotes também trouxeram essa concepção para a perspectiva messiânica do primeiro século.
A violência política e social tornou-se, então, um reflexo do fervor religioso e a expectativa messiânica se confundiu com aspirações de independência e liberdade nacional. E quais são, então, as práticas religiosas e a esperança messiânica? No centro da vida judaica estava o Templo de Jerusalém, onde os sacrifícios diários e os festivais anuais, como a Páscoa, o Hanukkah, o Yom Kippur, desempenhavam um papel bastante importante na espiritualidade e na identidade nacional dos judeus. A Páscoa, em particular, com a sua celebração de libertação do Egito, alimentava esperanças messiânicas. O êxodo era visto como um tipo de salvação que prefigurava a libertação final que o Messias traria. O templo ele era mais como um local de culto. Ele era mais do que um local de culto. Ele era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E ele era essa presença de Deus entre o povo e entre o ponto de convergência às suas aspirações ao Messias, as suas aspirações nacionais de libertação de Roma e a sua aspiração espiritual. O templo, a figura do templo, muito mais do que uma religiosidade judaica, ela carregava por um lado, a visão religiosa, por outro lado, a aspiração de que Deus enviaria o seu Messias, restauraria a ordem, traria justiça, paz social e que inauguraria uma nova era. Com a crescente corrupção do sacerdócio e a opressão estrangeira, muitos judeus acreditavam que o templo precisava ser purificado e restaurado por meio da intervenção do Messias em libertar da opressão romana e purificar esse templo desses sacerdotes que se alinham com a classe política romana, com reis romanos. E o que a literatura apocalíptica influencia nesse conceito do messianismo? Além das práticas religiosas formais, a literatura apocalíptica vai desempenhar um papel bastante importante nessa expectativa messiânica. Textos como o do livro de Daniel e outros escritos apócrifos e pseudepígrafos vão retratar o futuro como um cenário de julgamento divino, onde Deus vai intervir para destruir os reinos opressores e estabelecer o seu reinado terreno. Esse tipo de literatura apocalíptica ele cresce de popularidade durante o período do segundo templo, principalmente de 516 a 70 depois de Cristo. Especialmente em momentos de crise e opressão, como o domínio romano, essa literatura ela ganha mais dinamismo, ela ganha mais ênfase, ela ganha mais esperança por parte do povo judaico. O livro de Daniel, em particular, oferece uma visão apocalíptica em que o Filho do Homem vem com as nuvens do céu para estabelecer o reino de Deus. E isso é interpretado e reinterpretado, significado, à luz das opressões que os judeus estão vivendo sobre o domínio romano. Então, essa imagem desse Messias que vem nas nuvens, que é retratado lá por Daniel e nas literaturas apocalípticas, ela vai influenciar profundamente as expectativas messiânicas da época. A literatura apocalíptica, com suas visões de futuro, vindouro de justiça e restauração, vai, conforme o Collins fala, vai alimentar o desejo por um Messias que não apenas libertaria Israel politicamente, mas também traria uma renovação cósmica e espiritual do mundo. Jesus e o messianismo. Jesus de Nazaré, então, ele surge em um momento de intensa expectativa messiânica, mas sua interpretação do papel do Messias vai contrastar com as ideias dominantes do seu tempo. Enquanto muitos judeus esperam um Messias guerreiro, um Messias político, que vai liderar uma rebelião contra Roma, que vai restaurar o templo, que vai restaurar o trono de Davi,
Jesus, ele chega e prega um reino que não era desse mundo, um reino que não é desse mundo. Olha como é que muda. A visão judaica é o Messias vindo para mudar esse mundo. A visão do Messias que Jesus traz é trazendo o reino de Deus para o princípio do reino de Deus para ser vivido nesse mundo, apesar desse mundo. Sua mensagem, a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, vai ressoar com as esperanças messiânicas de seus contemporâneos, mas de uma maneira um tanto inesperada. Em vez de buscar uma libertação política, Jesus vai falar sobre uma transformação espiritual. Ele vai falar para Nicodemos, em João 3, para nascer de novo. Senão não pode ver a Deus. Ele vai falar sobre um novo tipo de moral, que é dar outra face, caminhar a segunda milha, amar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Ele trazendo o princípio do reino para a terra. Tanto é que ele fala isso na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. De acordo com N.T. Wright, Jesus se inseriu no drama messiânico, mas redefiniu as expectativas de um reino terreno em termos de um reino divino, o que foi um tanto desconcertante quanto atraente para os seus seguidores. Essa redefinição, então, de messianismo foi um dos fatores que geraram diferentes reações dentro do seu ministério. A interpretação de Jesus como Messias variava entre os seus seguidores. Tanto é que ele chega e pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Para alguns, especialmente os pobres e oprimidos, a mensagem de Jesus de esperança, cura e transformação pessoal era uma prova de que ele era o Messias prometido. No entanto, outros, especialmente as autoridades religiosas e políticas, viam Jesus como uma ameaça. Ele não apenas desafiava a interpretação tradicional da lei e a autoridade do templo, mas também não cumpria as expectativas de um Messias militar que libertaria Israel do cativeiro, da opressão romana. A crucificação de Jesus, então, pelas autoridades romanas foi o ponto mais decisivo que desafia as perspectivas messiânicas. A ideia de um Messias que morre nas mãos de romanos, de inimigos de Israel, era impossível para muitos judeus. Bom, se Deus vai enviar o seu ungido, o seu Messias, para libertar Israel, libertar Israel do domínio romano, como é que esse suposto Messias ele morre na mão desses romanos? Então, para os primeiros cristãos, para os judeus, não era muito palpável essa ideia, porque Jesus morreu na mão dos romanos. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia. Para os primeiros cristãos, no entanto, a sua morte foi uma reinterpretação à luz do que ocorre 3 dias depois da sua ressurreição. Jesus é visto como aquele que vence até mesmo a morte. Eles viam a crucificação não como uma derrota, mas como a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Porque a morte não conseguiu pará-lo. A morte não conseguiu vencê-lo. Quando tudo parecia perdido, o Messias parecia estar morto, no terceiro dia, ele ressuscita em carne, a ponto de ter fome. A crucificação e a reinterpretação do Messias. Após a ressurreição, os seus seguidores começaram a reinterpretar as escrituras à luz desta nova experiência. Eles passaram a ver Jesus não apenas como um Messias esperado, mas como um Messias que havia cumprido as promessas de Deus de uma maneira inesperada. Em vez de um reino terreno imediato, o reino de Deus se manifesta através da transformação espiritual daquele indivíduo e da proclamação que Jesus ressuscitou dos mortos. A tal ponto que
Paulo fala que a nossa fé não é em vão, pois Cristo ressuscitou. Como escreve o historiador Goethe, ele diz o seguinte: a ressurreição de Jesus ofereceu aos primeiros cristãos a chave para uma nova compreensão de messianismo, onde o sofrimento e a glória se entrelaçam. Essa reinterpretação do messianismo foi então crucial para o desenvolvimento do cristianismo. Os seguidores de Jesus passaram a pregar que ele havia inaugurado o reino de Deus, mas que a plenitude ainda estava por vir com o seu retorno final, com a sua segunda vinda. Esse conceito do já e ainda não moldou a teologia cristã e diferenciou os primeiros cristãos dos seus contemporâneos judeus. Ele trouxe o reino, mudou a natureza do homem, o já, mas esse homem continua homem, ainda não. Esse homem espera a redenção, que é quando Jesus vem em poder e grande glória na sua segunda vinda. É essa dualidade do já e ainda não. O impacto cultural e religioso. Qual foi esse impacto cultural e religioso? Após a morte e ressurreição de Jesus, então, o movimento cristão ele começa a se distanciar, a cortar o cordão umbilical do judaísmo. A destruição do templo no ano 70, que representava o centro da vida religiosa judaica, acelerou ainda mais esse processo de distanciamento do cristianismo do judaísmo. Sem o templo, o judaísmo precisou se reinventar, e um movimento cristão que já estava se expandindo viu nessa crise, de maneira não proposital, mas indireta, uma oportunidade para se estabelecer como uma nova fé. Embora o cristianismo emergente começasse a se diferenciar do judaísmo, o conceito de Messias permaneceu central em ambas as religiões. Para os cristãos, Jesus ele era um Messias, que cumpriu as promessas divinas e inaugurou o reino de Deus. Para os judeus, a esperança messiânica continuou viva, esperando ainda a vinda de um Redentor, que restauraria Israel e traria a justiça ao mundo. O papel, então, do messianismo no desenvolvimento desse cristianismo. Como se deu isso? O messianismo, então, ele é essencial para o desenvolvimento da fé cristã. Paulo chega a falar que se nós não crermos na ressurreição, em vão é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. A crença de que Jesus era o Messias prometido moldou a pregação, a teologia e a expansão missionária do cristianismo. A redefinição do Messias como aquele que sofreria, morreria e ressuscitaria ofereceu então uma nova perspectiva sobre as promessas de Deus. Como descreve James Dunn, ele fala o seguinte: a fé cristã foi construída sobre a convicção de que Jesus, como o Messias crucificado e ressuscitado, era a chave para entender as promessas divinas das Escrituras. Eu vou ler de novo. A fé cristã foi construída sobre a convicção de que Jesus, como Messias crucificado e ressuscitado, era a chave para entender as promessas messiânicas das Escrituras. Assim, então, o conceito de Messias não apenas conectou o cristianismo às suas raízes judaicas, mas também permitiu que ele se expandisse e cortasse esse cordão umbilical do judaísmo e ressignificasse todas aquelas promessas que os judeus do primeiro século já tinham ressignificado à luz das suas experiências de opressão a povos estrangeiros. Jesus, quer ver como é que é ressignificado? Jesus toda hora fala: um novo mandamento vos dou. Mateus 5 é o Sermão do Monte. Não olha com olhar impuro para a mulher. Não se ira contra seu irmão, senão você já pecou contra ele. Da outra face, caminha a segunda milha, ama os seus inimigos. Jesus traz um novo ressignificar para a lei.
E na carta dos Hebreus vai estar muito bem explicado isso. Quando há mudança de sacerdócio, Hebreus 10, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Antes o sacerdócio era da ordem de Levi. Agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Que Jesus é a teofania que aparece para Abraão lá em Gênesis. O rei de Salém. O rei de Salém que não tem fim nem dias. Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Jesus, ele é o rei dos reis, o sumo sacerdote. Não tem início nem fim de dias. O que Abraão viu foi o proto-evangelho. Tanto no sacrifício de Isaac, como quando ele vê o rei sacerdote de Salém, ele está vendo ali o ministério de Jesus, rei e sacerdote. Então, o conceito de Messias não apenas conectou o cristianismo às suas raízes judaicas, mas também permitiu que ele se expandisse para além, alcançando novos contextos culturais e espirituais ao longo dos séculos. Então, para a gente fechar nossa aula aqui, já estamos na conclusão, vamos caminhar mais um pouquinho para encerrar nossa aula. O conceito, então, de messianismo desempenha um papel crucial no pensamento religioso e cultural da época de Jesus, moldando profundamente tanto as expectativas do povo judeu quanto a formação subsequente desse cristianismo. No primeiro século, o messianismo foi uma resposta às crises políticas e espirituais enfrentadas por Israel sob a ocupação romana. A esperança por um Salvador, por um ungido de Deus, um Messias que restauraria o reino de Israel, traria justiça e libertaria o povo de sua opressão, permeava então toda a religiosidade judaica e influenciava a forma como diversas seitas do judaísmo interpretavam as escrituras do Antigo Testamento e as promessas divinas. O messianismo, então, na época de Jesus, não era uma ideia homogênea. Ao contrário, ele se desdobrava em várias expectativas e interpretações diferentes. Enquanto os fariseus esperavam um Messias que restaurasse a lei e a observância da Torá, os zelotes aguardavam um líder político e militar que destronasse os romanos. Os essênios, por exemplo, tinham uma expectativa apocalíptica, esperando a chegada de dois messias, um sacerdotal e o outro real, para purificar Israel e inaugurar uma nova era. No entanto, foi no surgimento de Jesus de Nazaré que o conceito de Messias encontra uma nova interpretação, como diz o historiador Guéna. O conceito messiânico estava amadurecido, mas sua expressão em Jesus era tão inesperada que confundiu tanto seus seguidores como seus oponentes. Jesus, ele reinterpreta a figura do Messias em termos espirituais e morais, contrariando totalmente as expectativas de muitos dos seus contemporâneos judeus, das suas diversas seitas do judaísmo, que ansiavam por uma libertação política imediata de Roma. Sua pregação sobre o reino de Deus trouxe uma nova perspectiva desse messianismo, uma nova perspectiva que não é um reino terreno imediato, mas é trazer o reino de Deus para a terra. O reino de Deus era visto como uma realidade presente e futura, o já e ainda não, que começava na transformação espiritual das pessoas e culminava na redenção final de toda a criatura, que é a glorificação. Sua crucificação e subsequente ressurreição reinterpretada pelos seus seguidores, deram ao messianismo um novo significado. O sofrimento e a morte não eram mais sinais de derrota. Tudo acabou porque o Messias morreu. Não, ele ressuscitou no terceiro dia. E esse ato de o Messias morrer por aqueles que estavam oprimindo a nação de Israel, os romanos, e no terceiro dia ele ressuscitar,
vai ressignificar totalmente o conceito de messianismo. O N.T. Wright ele fala o seguinte: a ressurreição de Jesus redefiniu o que significava ser Messias, dando ao conceito de redenção um novo sentido, muito mais amplo e universal. A influência do messianismo, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, foi profunda e bastante duradoura. No judaísmo, a expectativa de um Messias continuou tão viva, mesmo após a destruição no templo, no ano 70, e ela foi reavivada em momentos diferentes da história. Essa crença permaneceu em elemento central da fé judaica, ao longo dos séculos, expressando a esperança de um tempo futuro de justiça e paz, quando o Messias finalmente traria a libertação definitiva. Muitos movimentos messiânicos surgiram do judaísmo ao longo da história, alguns dos quais tiveram impactos até, por exemplo, o século XVII, que demonstrava uma força contínua dessa expectativa messiânica dentro do judaísmo. No cristianismo, então, o messianismo ele foi fundamental para formar a bagagem teológica e a identidade cristã. A convicção de que Jesus ele é o Messias prometido moldou toda a teologia cristã, desde o início e especialmente em relação à crença da ressurreição e a da segunda vinda de Cristo. O conceito, então, de um Messias que redime não apenas Israel, mas toda a humanidade, foi central para expandir o cristianismo. Porque o judaísmo não é uma religião missionária. O cristianismo é, sim, uma religião missionária. Então, o cristianismo ele transformou a visão do messianismo, passando de uma esperança nacionalista limitada a Israel para uma esperança universal, alcançando quem estava de fora do judaísmo, os gentios, em que Moisés é o salvador de todos os povos, como observa James Dunn. A identificação de Jesus como o Messias foi a chave para o desenvolvimento teológico. Perdão, falei Moisés, Messias. Então, que Jesus ele é o Messias, o Salvador para todos os povos. Eu tinha falado Moisés, perdão. E o James Dunn fala o seguinte: a identificação de Jesus como o Messias foi a chave para o desenvolvimento teológico do cristianismo e para a sua capacidade de expandir para além das raízes judaicas. Tanto é que Jesus, antes de subir aos céus, ele fala para nós irmos e fazermos discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao longo, então, da história, tanto no judaísmo como no cristianismo, o messianismo continua a ser uma força poderosa. Para os judeus, o Messias ainda é esperado como aquele que trará uma era de paz e de justiça e a restauração espiritual. Já para os cristãos, o Messias se encontra na consumação em Cristo, que já veio e que virá novamente para julgar os vivos e os mortos, estabelecendo o reino eterno. Essa continuidade do pensamento messiânico em ambas as tradições mostra a sua importância como um pilar de fé e de esperança. O messianismo, então, ele permanece um ponto de convergência e também, quer ou não, de divergência entre as duas religiões. Por que convergência? Porque no messianismo judaico se retirou em Jesus a concepção do messianismo cristão. E de divergência, porque esse messianismo cristão é aquela concepção do já e ainda não. Ele já veio, mas voltará. Nós nascemos de novo, mas seremos glorificados. Nós estamos salvos, mas seremos salvos. Que é totalmente diferente da concepção atual e que prevalece no judaísmo do messianismo judaico, que é um tempo futuro somente. Que ele vai vir para trazer justiça, paz e redenção. Portanto, o messianismo não foi apenas um fenômeno religioso limitado ao primeiro século, mas uma força cultural e espiritual que moldou profundamente
profundamente o desenvolvimento tanto do judaísmo como do cristianismo. Como afirma o Sanders, ele diz assim: o messianismo, em suas várias formas, foi uma expressão do desejo humano por justiça e ordem divina, e continua a desempenhar um papel vital na fé e na esperança de milhões até os dias de hoje. Os judeus têm uma esperança, os cristãos têm uma esperança, os judeus uma esperança que ainda virá e trará o seu reino e trará paz e justiça. Os cristãos têm a esperança no Cristo que já veio e voltará para julgar vivos e mortos. A expectativa por um Messias, seja ela política, espiritual ou apocalíptica, continua a inspirar a crença e a prática religiosa, mostrando que a busca por redenção e renovação é um costume na história da humanidade. Como diz no livro O Fator Melquisedeque, do Don Richardson, é o apontamento de Deus na história. A ideia messiânica é o apontamento de Deus na história, tanto de judeus como de cristãos. E chegamos ao final dessa aula. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para essa aula. E fica o convite para você se aprofundar, buscar esses livros, buscar a aquisição desses livros, se aprofundar, ler mais, rever essa aula, tomar suas anotações, que eu creio que tem muito a colaborar com a teologia e com a história da igreja. Então, até uma próxima, queridos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham sido bastante edificados pela graça do nosso Senhor Jesus. E até uma próxima aula.